Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 19 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Esse evangelho é maravilhoso. Aliás, como toda palavra de Deus, né? Como é bom nós sermos formados pela palavra de Deus. Gente, Jesus está dizendo para nós nesse evangelho que a nossa riqueza é Ele. Sim, a nossa riqueza é Ele. Veja, o evangelho começa dizendo, Jesus aqui está fazendo uma exortação, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E Jesus, ele vai além, ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, primeira fala de Jesus nesse evangelho. Primeiro nós precisamos aqui identificar quem é o rico. Quem é o rico aqui desse evangelho? Quem é o rico? Porque veja, nós temos uma tentação e uma tendência de pensar que o rico é aquele que tem dinheiro. Mas na realidade, o rico no evangelho é aquele que não precisa. É aquele que não precisa de nada e não precisa de ninguém. E mais, aquele que tem o seu coração voltado para aquilo que ele tem. Então, a riqueza dele é os bens, é as coisas, é o status, é o poder. Esse é o rico. Riqueza no evangelho não se trata de dinheiro, porque é possível ter dinheiro e não ser rico. Como assim? Biblicamente falando, no evangelho falando, é possível nós termos dinheiro e não estarmos apegados a nada daquilo que a gente tem, né? E não tem problema ter, porque nós podemos inclusive usar esse dinheiro, usar as posses que Deus pode nos conceder pelo esforço do nosso trabalho para ajudar muitas pessoas. Então, primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que o pobre do evangelho não é aquele que tem ou não tem dinheiro, mas é aquele que necessita 24 horas de Deus e é aquele que tem como herança o próprio Deus. Mas Jesus continua. Pedro tomou a palavra e diz, olha, nós deixamos tudo para te seguir. Que haveremos de receber? E aí, Jesus aqui vai revelar para nós qual é a nossa herança. E é muito importante que eu me lembro aqui, enquanto falo, da encíclica do Papa Bento XVI, grande saudoso cardeal Ratzinger, que nos deixou uma encíclica maravilhosa chamada Spe Salve, que eu recomendo que a gente leia. O Papa diz lá na encíclica Spe Salve que a esperança cristã é a vida eterna.
Jesus aqui está revelando que a nossa herança é Ele mesmo e a nossa herança é a vida eterna. O que é a vida eterna? Meus irmãos, a vida eterna não é uma vida longa, uma vida demorada, não. Mas a vida eterna é o céu. É passar a eternidade com a visão beatífica. Isso é a vida eterna. Ver Deus face a face, conhecer a Deus como Ele conhece e se ama e experimentar em nós a alegria da Santíssima Trindade. Isso é aquilo que vai nos deixar, pelos séculos dos séculos, extasiado diante da presença maravilhosa de Deus. Imagina, nós ficamos extasiados quando nós vamos, por exemplo, eu nunca fui, mas tenho vontade de ir, às cataratas de Foz do Iguaçu. Aquilo é algo simplesmente maravilhoso. É um espetáculo da natureza. Quando nós chegamos diante de um espetáculo daquele da natureza, nós ficamos encantados. É impossível chegar nas cataratas da Foz do Iguaçu e não ficar impressionado com aquilo. É impossível não ficar impressionado com tantas belezas naturais que esse mundo nos dá. Mas veja, isso é um nada diante da beleza de Deus. É um nada. É um nada diante da majestade, é um nada diante da santidade de Deus. Isso simplesmente não é nada. Ora, se nós ficamos encantados com as coisas aqui desse mundo, como nós não ficaremos, querido irmão, querida irmã, diante da visão do próprio Deus? Isso é a vida eterna. E Jesus está dizendo que a nossa herança não é aquilo que nós temos, porque é bem verdade e aqui está todo mundo de acordo. Ninguém nega isso. Por quê? Nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar carro, casa, conta no banco, os nossos pertences, nada disso nós vamos levar naquele evento derradeiro, na nossa Páscoa definitiva que se chama morte. Nós não vamos levar isso. Então, nós trabalhamos para conseguir as coisas, e não tem problema ter as coisas e conseguir as coisas, mas nós precisamos estar com o nosso coração livre e desapegado, e é aí que os bens materiais, eles podem nos armar um laço, porque nós ficamos tão presos a esse mundo, em que a gente esquece que a nossa... Primeiro, uma coisa importante, nós somos paroquianos, né? A palavra paroquiano significa alguém que está de passagem, é um peregrino. Isso significa dizer que nós não temos morada fixa aqui. Você pode até ter uma casa própria, você pode ter uma ou duas casas próprias, mas a nossa morada definitiva não é aqui. Não, nós somos viajantes, nós somos peregrinos, nós somos paroquianos. Aí que vem, né? Paroquianos. Nós estamos de passagem. A nossa casa definitiva, a morada definitiva de cada um de nós é o céu, é a vida eterna. Essa é a nossa herança. E nós nunca podemos, irmãos, perder de vista esta herança maravilhosa que é o céu que Jesus deixa para cada um de nós. Deus não nos predestinou para o inferno. Deus não nos predestinou, né? E entenda a palavra predestinação, né? Deus não nos colocou nesse mundo para se perder. São as nossas escolhas que podem fazer a gente perder essa grande herança. É muito bom receber uma herança, né? Aqui, aqueles que os pais deixaram uma herança, né? Sabe que tem algo a receber. Mas a herança que Deus nos dá é muito maior do que qualquer herança humana, do que qualquer coisa deixada de um parente. A herança que Deus nos dá. E Jesus diz que, em verdade, aqueles que tiverem deixado tudo, e aqui Jesus nos ensina algo maravilhoso. Ele nos ensina o desapego, a liberdade própria dos filhos de Deus. Então, aquele que tiver deixado casa, pai, irmão, irmãs, bens, campos, terras, por causa dele,
receberá 100 vezes mais e como herança a vida eterna. A vida eterna. Então, meus irmãos, esse é o nosso presente. Essa é a nossa paga por ter deixado tudo, por ter se privado de tantas coisas para deixar o Senhor, Ele acontecer na nossa vida e receber de Jesus esse prêmio maravilhoso que é a vida eterna. Eu espero que você queira também, porque o desejo de Deus a nosso respeito não é outro a não ser esse. Primeiro, porque nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. E estando na glória, estando com o Senhor, é onde nós vamos ser plenamente realizados. Agora, tudo isso começa aqui. Começa com uma escolha por Jesus. E essa escolha se consumará na outra realidade de vida, essa vida que não passa, aonde o livro do Apocalipse diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais nada, porque passou essa primeira condição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.